e até mesmo deixando essa pessoa livre para ela fazer o que quiser, mudar, se casar, porque tem gente que fica com ciúme da amiga que casa, né? Como é que a pessoa poderia administrar tudo isso para que isso não venha a ser um problema de repente no futuro? Isso. A verdade é que se isso está incomodando a pessoa, é porque ela já está numa certa linha de conforto. A vida dela está confortável com aquela, do jeito que ela está fluindo. A pessoa pensa que ela não vai conseguir. Esse pensamento dela, ela percebe que está pensando assim? Não. Quando a gente fala o ego, tem até um termo que o pessoal usa, né? Meu ego. Parece que é uma coisa separada, que é uma terceira pessoa, que tem eu, meus pensamentos, o ego. Imagine a seguinte cena: a sua melhor amiga, ela vai precisar se mudar para uma cidade bem distante e vai deixar você. É uma coisa muito comum que acontece, né? Das pessoas, às vezes, quando um amigo vai viajar para uma cidade muito longe, a pessoa tende a se sentir muito triste, tende a se sentir a sua vida um pouco paralisada. E agora? Com quem vou conversar? Com quem vou contar? Aquelas viagens que eu fazia, talvez uma vez por ano, aquelas situações que nós passávamos juntas, e a pessoa tende a ficar com essas preocupações. Acontece isso também com você, quando você está atendendo os clientes aí diretamente na mentoria, mas antes também pode se apresentar, que o pessoal saiba do nada a gente começou a falar disso daqui, né? O pessoal saiba do que a gente está falando e quem somos nós. Sim, acontece. Inclusive, já aconteceu comigo. Então, deixa eu me apresentar aqui para o pessoal. Eu sou Jaqueline Araújo, terapeuta, mentora de ansiedade. Nós estamos sempre fornecendo vídeos aqui, conteúdo aqui no nosso canal Pessoas Crescem, com o objetivo de aumentar o nível de conhecimento emocional de vocês, porque nós também já passamos por isso e hoje a gente tem esse trabalho aqui como meta de vida, ajudar todo mundo a se conhecer em sentido emocional e crescer como pessoa. Para me apresentar também, eu sou o Romildo Araújo, terapeuta e mentor também de controle emocional e ansiedade aqui, um dos criadores também, juntamente com a Jaqueline, aí toda a metodologia aqui do Pessoas Crescem e até mesmo da mentoria de ansiedade e controle emocional, que a gente pode falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Mas, assim, é uma questão muito comum, né? As pessoas terem essa dificuldade aí de lidar com esse tipo de sentimento, de perda, de situações assim, e muitas das vezes impacta a vida dela como um todo. É muito interessante que a palavra que a gente vai usar aqui, ela é diferente de egoísmo, viu? É diferente de egoísmo. E a palavrinha é ego. O ego não é o vilão que as pessoas talvez já tenham falado para você, ou que você talvez tenha ouvido falar sobre ele. O ego, na verdade, é algo benéfico para a gente, se a gente conseguir administrar isso. Porque o ego ele tende a nos fazer entender a nossa identidade, o nosso eu, quem eu sou, meus valores e tudo mais, está tudo ligado ao ego, a nossa personalidade, aquilo que a gente aprendeu dos nossos pais, nossos valores e até mesmo outros valores também de crenças, ficam tudo ali armazenadas nesse ego. Isso faz com que a gente se apegue ou desapegue, vai depender da personalidade de cada um e como foi criado, como foi a sua educação e tudo mais. O desafio, que muitas das vezes esse ego pode ser um vilão, é quando a pessoa não consegue administrar esse ego e esse ego pode vir a se transformar em egoísmo. Porém, é uma questão que é preciso administrar muito bem para que não caia para esse lado mal da força, esse lado negro da força. O que você poderia dizer, amor, referente a isso? Que muitas das vezes, talvez até nossos clientes tenham dificuldade em entender que o ego dela, na verdade, é bom se ela souber administrar, por isso ela precisa se cuidar, e às vezes ela acaba se deixando de lado e se preocupando em cuidar muito dos outros, por uma questão que muitas das vezes pode estar envolvida aí o ego. O que você poderia dizer de como que você tem conseguido ajudar essas pessoas a ter um amor maior por si mesmo, uma autoestima melhor e entender um pouco mais sobre esse ego, até mesmo na hora de se preocupar demais com os outros? A primeira coisa que eu faço é ajudar as pessoas a identificarem o que estão sentindo, porque a maioria de nós não consegue fazer isso. Nesse caso aí, a gente pode separar ou classificar um sentimento como o de abandono. Então, nesse sentimento de abandono, a pessoa vai estar se sentindo abandonada, assim como também ela pode sentir que está abandonando alguém, dependendo da pessoa. A pessoa que mudou também pode ter esse tipo de sentimento. Então, isolando o sentimento que ela está tendo, aí a gente consegue trabalhar nele. Então, se é o sentimento de abandono, opa, por quê? Por que está se sentindo abandonada? Era só aquela amiga que tinha? Ou é só aquela questão sentir que está perdendo aquela pessoa por questão da distância? Então, quando a gente identifica o sentimento, fica mais fácil a gente trabalhar para resolver aquele conflito interno que está acontecendo com a pessoa. Muito interessante. E muitas das vezes pode estar vindo diretamente da família, né? Do modo como a pessoa foi criada. Teria alguma relação direta, para você explicar aqui para o nosso público, com essa questão de abandono? Ou talvez até mesmo
a questão de como essa pessoa foi criada, que teria algum trauma relacionado ao abandono ali no lado familiar e que ela precisaria não olhar apenas para esse fato que está acontecendo agora, da amiga estar se mudando e, de certa forma, deixando esse sentimento de abandono. Isso teria uma raiz lá na família? O que você poderia falar um pouco mais aí? Sim, certamente. Está muito associado com a criação, com o nosso ambiente familiar, né? Porque aqui no nosso tratamento a gente sempre menciona isso, né? Que o segredo, que a raiz, está tudo escondido lá na infância. Então, sim, isso também está associado lá. Algumas pessoas que passaram por situações específicas na infância vão carregar consigo essa dor do abandono de maneira mais forte, de maneira mais proeminente. Nem todo mundo vai se sentir assim quando uma pessoa querida que a gente gosta se muda de local ou quando ela mesma tem que se mudar. Mas algumas pessoas vão ter isso muito, de maneira muito intensa, de forma que, mesmo ela de maneira lógica e racional, ela saiba que não tem motivo para ficar assim, ela pode sentir isso. E esse vazio do abandono é, como eu disse aqui, né, é um vazio, uma sensação de estar se sentindo abandonada. Isso vem da infância. Situações onde ocorreram com aquela criança em que ela se sentiu abandonada, se sentiu sozinha. Criança tem a tendência de querer estar sempre com alguém, sempre brincando, sempre com os amiguinhos, com a coleguinha. Criança não gosta de ficar sozinha. Se uma pessoa, quando criança, teve algum trauma relacionado a abandono, se ela se sentiu abandonada pelos cuidadores dela, ela pode trazer esse medo maior com ela. Então, mesmo quando adulta, esse sentimento ainda está latente ali, sabe? Qualquer coisa que aconteça, essa pessoa pode se sentir abandonada, como no caso de alguém se mudar ou ela ter que se mudar. Mudar, e às vezes a gente pensa assim, às vezes ela não se muda de local, mas ela muda de trabalho, muda de sala de aula, isso acontece também com crianças. Tudo isso faz com que essa dor do abandono que já está ali, que já carrega com ela, que ela venha a se destacar mais, que ela venha doer mais nessas circunstâncias. Então, a gente consegue ver que, na maioria das vezes, quando a gente está preocupado, de repente, com alguém, que alguém vai sair ou que alguma coisa muda, muitas das vezes a preocupação maior é com a gente mesmo, né? Mesmo que a gente, de repente, não perceba isso, a gente tem a preocupação como é que eu vou me sentir, que eu estou me sentindo triste. Então, a gente percebe que, sem querer, a tendência nossa de ter o ego mais aflorado pode dificultar isso. E esse ego, como a gente falou, ele é formado lá na infância, né? Devido à questão da pessoa de repente se sentir abandonada pela família, por parentes e tudo mais. E aí ela facilmente se sente abandonada aí quando uma amiga ou alguém sai de perto, ou quando perde um emprego ou algo assim, por conta da preocupação que a pessoa tem de não ter mais aquilo, não ter mais aquela pessoa do seu lado, não ter mais aquele emprego, não ter mais aquela casa, aquele carro. N coisas poderíamos citar aqui que diretamente está correlacionado com o ego. E isso em si não é ruim, como a gente falou, né? A pessoa só precisa entender que de onde está vindo esse sentimento, por que ele vem. Uma vez que ela entende, fica mais fácil dela lidar com essas circunstâncias quando houverem coisas e a pessoa pensar, calma aí, será que eu estou pensando mais em mim e eu tenho alguma coisa que eu possa fazer? O que você poderia falar em relação a isso? Primeiro é importante ressaltar que na questão da criança na infância, não necessariamente ela foi realmente abandonada. É a percepção dela. Ela pode ter se sentido abandonada por coisas pequenas, né? Coisas simples. Ela precisava de ajuda de alguém, ela chamou alguém, ou ela ficou sozinha por um período, né? Que não foi nem longo demais, mas na cabecinha da criança aquele período foi uma eternidade. Então isso pode ser caracterizado como abandono para ela. Então isso aí já é algo importante a gente frisar, porque a gente não está querendo dizer que os pais abandonaram ou que os cuidadores abandonaram aquela criança. Não tem muito a ver com a percepção. E quanto a essa questão que você levantou aqui, é interessante porque a gente não se vê como pessoas egoístas. Eu mesmo já passei por isso, todo mundo está aqui, ou a maioria, já se sentiu dessa maneira, e a gente não associa o que a gente está sentindo com egoísmo. Mas no final das contas porque eu preciso daquilo ali, eu preciso daquela amiga, eu preciso da companhia dela, eu me sinto bem quando ela está comigo. Então veja que a gente tem um personagem central. Quem? Eu. E aí que entra a associação do que a gente está fazendo. Ego, egoísmo, vem tudo atrelado. Então quando a gente consegue começar a dissecar, né, todas essas coisas, separando cada uma delas, a gente consegue deixar mais claro e entender. Aí os questionamentos vão ser válidos. Peraí, por que eu estou me sentindo assim? Ela vai se mudar, mas vai ser melhor para ela? Por que eu estou me sentindo assim?
Então, esses questionamentos vão ajudar a colocar as coisas no lugar e o ego não ser utilizado de maneira ruim, de maneira negativa, né? Como no caso, estar associado com o egoísmo. Exatamente. E só para vocês entenderem, né? A partir de hoje vocês vão ver agora o ego como algo bom, só precisa ser bem administrado. Se eu não tivesse não tivesse ego nenhum, eu não teria nem identidade, eu não saberia quem eu sou. O ego forma a nossa personalidade. E isso está ligado diretamente à nossa mente, como nossa mente é formada, nossas memórias, nossa educação de pai, de filho, educação secular. Tudo isso forma esse ego. O ego ele pode se transformar em egoísmo quando a gente se sente melhor que os outros, quando a gente só se preocupa com a gente, quando a gente só quer se dar bem na vida, quando a gente não leva em consideração o sentimento de outros, quando a gente não está nem aí para nada, que só eu sou o centro do mundo. Aí isso sim é um egoísmo. Mas o ego, ele sendo bem administrado, ele pode te dar o senso de identidade de quem você realmente é. Então é algo bom. Te identifica. Senão você seria uma Maria, vai com as outras. O que falarem para você, você faz. O que falarem que você não faz, você não faz. Você não tem o seu próprio posicionamento referente aos assuntos. E aí você é levado para lá e para cá. Então o ego ele te deixa centralizado como uma âncora, como uma quilha, né, de um barco, de uma prancha que vai fazer você seguir um direcionamento. Então o ego em si, ele não é ruim, só precisa ser bem administrado. Nessas questões que a gente está levantando aqui, identificar, de repente, se esse ego não foi muito aflorado, de repente, na infância, por algum trauma, por alguma questão, e aí você teria mais dificuldade de lidar com situações de perdas ou com situações aí de alguém se mudar e essas coisas, né? Isso. E nesse exemplo, né, de uma amiga se mudar, uma pessoa que eu considero como minha amiga, ela está muito associada com quem eu sou, com a minha identidade. Então, perder aquela pessoa ou aquela pessoa se mudar é como se eu estivesse perdendo parte de mim, porque com ela eu sou quem eu sou. Ela me faz, ela aflora em mim aquelas características que são boas. Tanto é que ela é minha amiga por isso, né? Então, quando ela se afasta, aí esse ego pode doer, porque olha só, eu tô perdendo alguma coisa. Parece que eu vou deixar de ser eu porque aquela minha amiga foi embora. Isso é um equívoco. Isso pode estar acontecendo, mas não é bem assim de maneira racional que isso acontece. Então, se a gente começar a se questionar e parar e pensar o que está acontecendo, a gente vai identificar exatamente essas coisas que a gente está mencionando aqui. Então, daí viria o termo que a gente ouve popularmente falar do ego ferido? Sim. Exatamente. No caso dessa essa pessoa que buscou ajuda, ela tá ficando com o ego ferido, porque é como se estivesse arrancando parte dela. Pensa só, depois que aquela amiga foi embora, ela não vai conseguir, ela acha, né, pensa que ela não vai conseguir ser ela, não vai conseguir ter as alegrias, as diversões, os passeios. Ela vai conseguir ter tudo isso, né? Porque não depende da outra pessoa, mas inicialmente o ego se assusta, né? Esse sentimento, opa, e agora? O que vai ser de mim? O que vai acontecer? Então o ego fica ferido, fica machucado, porque parece que foi arrancado alguma coisa da gente. E como a gente falou aqui, ó, isso vem da infância. Por alguma coisa lá atrás na infância, essa pessoa pode ter se sentido assim. Às vezes ter tirado alguma coisa dela, um brinquedo que era preferido, coleguinha de escola, cara, tudo isso faz com que, e tudo isso pode favorecer aflorar esse ego. Porque se a gente parar para pensar, é na infância que a gente depende de outras pessoas para fornecerem aquilo que a gente quer. E se esse senso de quem eu sou foi ferido, foi danificado na infância, eu vou crescer com ele danificado. Vou crescer com ele assim. Então aí, qualquer coisa que aconteça, opa, vai atingir exatamente na minha dor. Você falou uma coisa interessante, falou uma das coisas interessantes, que tudo é muito interessante, né? Você falou que a pessoa pensa que ela não vai conseguir. Esse pensamento dela, ela percebe que está pensando assim? Não. Isso que é interessante sobre a gente parar e pensar sobre. Quando a gente fala o ego, tem até um termo que o pessoal usa, né? Meu ego. Parece que é uma coisa separada, que é uma terceira pessoa, que tem eu, meus pensamentos, o ego. Não, não é bem assim. A pessoa não percebe que esses pensamentos estão vindo. Parece que ela só está executando. Então, ela, de maneira inconsciente, ela não se apercebe do que está acontecendo ali. Que os pensamentos vêm e vão, que nem todos esses pensamentos são coerentes, que nem todos esses pensamentos são reais.
são só pensamentos que todo mundo tem, vem aquela confusão, enxurrada de pensamentos que a gente vai absorvendo tudo do nosso ambiente, primeiro na infância e depois na vida adulta. A gente continua absorvendo tudo que está acontecendo ao nosso redor. Então, às vezes, a história de uma pessoa que se sentiu assim, opa, a lembrança daquilo que alguém aconteceu isso com ela, isso pode acontecer comigo também. Então, pode despertar tudo isso aí. Então, não necessariamente aquilo que ela está pensando é uma realidade, ou vai se tornar uma realidade, mas aquela pessoa não sabe disso. Então, para ela, tem aquele pensamento como se fosse real, como se fosse um fato estabelecido e já sofre com isso. Sofre pelo pensamento, algo nem aconteceu ainda. Interessante, né? E para quem está aqui que não perdeu os amigos ainda, de repente perder entre aspas, né? Ninguém perdeu amigo, amor. Ninguém perde um amigo, perder entre aspas, porque a gente considera que quando alguém viaja para longe ou se muda, na verdade você vai somar outros amigos, porque você vai ter mais tempo de repente para outras pessoas e aquele amigo não foi perdido, continua lá, tem contato, de repente pode viajar para uma casa de praia onde ele foi morar, de repente, né, quem sabe. Mas assim, o que que a pessoa pode estar fazendo para que ela consiga tanto identificar se ela está pendendo mais para o lado do egoísmo, quanto também perceber se de repente aquela pessoa não estaria ali na vida dela só para acariciar o ego dela. E para que isso não aconteça, ela se sentir esse ego sendo acariciado, ela sempre preocupada consigo mesmo, como ela poderia administrar melhor essa amizade, estando mais atenta, para que aquela amizade seja cada vez mais verdadeira e até mesmo deixando essa pessoa livre, para ela fazer o que quiser, mudar, se casar, porque tem gente que fica com ciúme da amiga que casa, né? Como é que a pessoa poderia administrar tudo isso para que isso não venha a ser um problema de repente no futuro? Isso. A verdade é que se isso está incomodando a pessoa, é porque ela já está numa certa linha de conforto. A vida dela está confortável do jeito que ela está fluindo. Então, tudo que tira o nosso conforto, tudo que mexe com a nossa rotina, o nosso cérebro não gosta muito. Então, no caso, mudou alguma coisa, opa, já se incomoda. Então, tem alguma coisa errada aí. Quando a gente está muito acostumado, muito acomodado com algo, a gente não cresce, a gente fica na mesmice. Por mais que a amizade seja boa, acrescente coisas boas a mim, a distância também pode me fazer bem. Porque eu vou aprender a ser uma pessoa diferente, eu vou aprender características novas só por estar distante daquela pessoa. Ela não vai deixar de ser minha amiga, mas a distância vai me favorecer a abrir os olhos para outras coisas, outras pessoas e ampliar o meu círculo de amizade, porque normalmente é isso que acontece, né? Os nossos amigos vão ter amigos e quando a gente amplia esse círculo de amizade, fica muito melhor. A vida fica muito. Sai da zona de conforto e fica muito mais gratificante e a gente cresce como pessoa. É impressionante como a gente cresce quando a gente amplia o nosso círculo de amizade. Isso acontece quando uma amiga minha se muda ou quando eu me mudo de local. É automático, vai ter que crescer, vai ter que conhecer pessoas novas. Isso favorece a mudança e o crescimento. Interessante. E para você que está nos ouvindo, isso evita o Alzheimer. Assim do nada. Do nada, só para poder dar aquele choque, tá? O Alzheimer, por exemplo, ele tem a ver com a pessoa ter uma rotina muito consistente, nada muda. Então, especialistas, neurocientistas, assim como nós também, como terapeutas e mentores, nós incentivamos muito a pessoa fazer algumas mudanças na rotina de caminho, mudanças no que faz, no dia a dia. E por que não, se a sua situação permitir, mudar de repente de casa, de estado, mudar algumas questões, vai fazer muito bem para sua mente, para sua família, desde que não impacte negativamente. Por quê? Mas é o que ele falou, né? O cérebro está acostumado a fazer sempre as mesmas coisas. Então, quando a gente muda, nosso cérebro ele precisa criar novas conexões neurais. Essas novas conexões neurais fazem com que o nosso cérebro use mais a proporção de inteligência que a gente tem, de cognição que a gente tem. Ao fazer isso, vai evitar muitas doenças e até mesmo muitos males emocionais para você, que de repente a sua amiga saiu daí, ou para você que de repente perdeu o emprego, para você que de repente precisou mudar de lugar por causa de determinadas circunstâncias, parece que aquilo é ruim, mas de repente, se você olhar pelo lado certo, vai criar novas conexões neurais, vai ajudar muito mais o seu cérebro, vai evoluir muito mais como pessoa e crescer em sentido emocional, em sentido como pessoa de um modo geral, né? Isso. É muito confortável e é muito fácil eu ter do meu lado uma amiga que me apoia, que está sempre comigo, que sabe se divertir, que escuta os meus perrengues, está aqui para estar aqui do meu lado o tempo todo. Mas quando essa pessoa se afasta, aí eu vou a zona de conforto termina, eu vou ter que fazer coisas diferentes, eu vou ter que contar com pessoas diferentes, eu vou ter que criar, desenvolver novas amizades. Olha eu trabalhando, olha eu fazendo com que o meu cérebro trabalhe e saia daquele negócio que estava confortável. Né? Então, assim, é maravilhoso quando a gente tem amigos de longa data. Isso é muito saudável, aliás. Só que
a gente precisa estar aberto para o novo nesse contexto de novas amizades, de mudança. Fora que possibilita, né? Meu amigo mudou para sei lá quantos quilômetros, outro estado. Opa, olha só, já tem um lugar para viajar. Já. Foi o que a gente fez, né? Quando nós nos mudamos para cá, a gente consolou os amigos que a gente tinha, falando assim: olha só, agora vocês têm um lugar, quando vocês viajarem para lá, já vai poder ficar na nossa casa. Hospedagem, que é de graça. Sim, então isso é a gente treinar o nosso cérebro para ver o que tem de bom, além do desconforto, vai diminuir essa dor. O ego vai doer menos, vai incomodar menos. Exatamente. E se você que está nos ouvindo não está inscrito ainda no nosso canal, não seja egoísta. Se inscreva no canal. Certamente, Trocadilho. certamente o YouTube vai entender que esse conteúdo é bom e vai levar para mais pessoas. Olha você deixando de ser egoísta aí, E o ó. nosso ego fica E o feliz. nosso ego fica feliz. Então se inscreve aí e compartilha esse vídeo aí com seus amigos, que certamente vai ajudar muito. E você vai entender agora um pouco mais, de maneira prática, como lidar melhor com essa situação. Caso você esteja passando por isso, ou você que recebeu esse vídeo aí de um amigo que está aqui agora assistindo com a gente e compartilhou com você. Inclusive, deixar o like também é importante, viu, pessoal? Bom, agora, para que a pessoa que identificou tudo isso e aí tudo bem, ela identificou que de repente já estava sendo egoísta, porque estava tendendo a ser egoísta, é muito forte, né? O ego estava tendendo a ser egoísta, então ela entende que o ego não é ruim, mas ela estava pendendo mais para esse lado da balança. Como que ela poderia fazer algumas coisas práticas no dia a dia, a partir de agora, que a circunstância mudou, que a amiga mudou, que ela perdeu o emprego, e ela sabe que de repente todo esse sentimento não é só desse momento agora, mas tem a ver com a infância. Como ela pode lidar melhor com isso para que a vida dela fique mais leve, que é o nosso objetivo aqui do canal? Isso. Então, quando normalmente a gente tem pessoas, né, que têm essa característica, ou que a gente chama de traço de personalidade, que favorece a ter essa dor do abandono, a se sentir mais abandonada, a gente precisa de algumas coisas práticas. Porque aquela pessoa ali, ela está dependendo de uma outra pessoa para ser quem ela é, para ter o apoio, para ter a zona de conforto que ela está tá acostumada, né? Ela necessitava na infância. Mas uma coisa principal é que mostrar para ela que ela não precisa que outras pessoas façam isso por ela, que ela precisa fazer isso por ela. Então, é o autocuidado. Uma dica principal para quem tem essa dor do abandono, para quem está se sentindo abandonado, é que, na verdade, ela se abandonou primeiro. O abandono maior está partindo dela. Aí, quando qualquer coisa muda, qualquer pessoa se afasta, já vai doer, porque não, de fato o abandono já começou por ela mesma. Ela só se sente ela quando tem uma outra pessoa. Ela só se sente feliz quando tem outra pessoa. Ela só se sente bem quando tem outra pessoa cuidando e ajudando. Ou, pior ainda, quando ela só se sente bem quando tem outra pessoa para cuidar. Né? Então, o que pode ser feito? O que precisa ser feito nesses casos? Cuidar de si mesmo, o autocuidado. Então, tudo que aquela amiga faria por você, ou o que você faria junto com aquela amiga, faz você, fazia, mesmo a amiga não estando ali. A gente pensa em coisas pequenas e coisas grandes. Tirar um tempo para ela, para a pessoa mesma, caminhar, fazer algo específico que ela gosta, mesmo que seja sozinha. Então, tudo isso faz parte do autocuidado, vai fazer com que ela esteja cuidando de si, não se abandonando, e automaticamente vai doer menos, ela vai sentir menos quando as outras pessoas não puderem estar sempre com ela. Então, autocuidado. Perfeito. E se você identificou que você precisa desse autocuidado com a ajuda profissional, estamos aqui, viu? A gente tem aqui terapeutas, temos a principal terapeuta nossa, que é a Jaqueline, mas também temos outros terapeutas aqui conosco, inclusive eu também, para ajudar a você a identificar ali e se tratar da maneira mais coerente, de acordo com a sua personalidade, de maneira individualizada, através de uma mentoria online, que você pode entender mais sobre isso no link que eu vou deixar aqui fixado, para que você conheça mais o nosso trabalho de perto, inclusive assistindo alguns depoimentos e também falando comigo gratuitamente através de uma sessão, para que entenda todo o nosso trabalho de maneira perita e ver se você quer ou não, se está no seu momento ou não, de receber essa ajuda individualizada com o nosso time de terapeutas aqui. E você poderá escolher, inclusive, o terapeuta que irá te atender. Através de uma mentoria, você vai conseguir receber essa ajuda. Então, para concluir, amor, o que você gostaria mais de falar para quem está assistindo a gente aqui, que usou o tempo para poder assistir esse vídeo, certamente dedicou, que se dedicou esse tempo, certamente identificou que ela precisava dessa ajuda? Que mais ajuda ou que palavra você poderia dizer aqui no final do vídeo para ela?
Sim, só reforçando o que você já acabou de dizer aqui, buscar ajuda emocional também faz parte do autocuidado. Então, se você percebe, se está sendo difícil para você lidar com algumas coisas, se você agora identificou a questão do ego e percebe que está um pouquinho disfuncional, está tendendo para o egoísmo, e olha que a gente não gosta de reconhecer isso, né? É difícil. A gente não se sente egoísta, a gente não percebe que isso está acontecendo. Mas esse vídeo foi para isso, para a gente, para que você perceba que existe uma linha aí e que às vezes a gente pode estar meio que ultrapassando ela por não saber, por falta de conhecimento. Aí, a partir do momento que a gente conhece, fica muito mais fácil lidar e corrigir aquilo para a gente voltar a funcionar tranquilinho. Então é isso. Perfeito. Obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau.